Olá, eu sou Alice Reis de Andrade, graduanda em História pela Universidade de Brasília. Vou falar hoje um pouquinho da minha pesquisa intitulada Historiadoras do Brasil Colonial, Visões Temáticas e Referências. Essa pesquisa fez parte do edital de PIBIC de 2023-2024, recebi bolsa pela UNB e foi orientada pelo professor Dr. Jonas Wilson Pegoraro, do Departamento de História. Bem, acho importante ressaltar nessa introdução que essa pesquisa é uma continuação de uma pesquisa anterior. Então, eu busquei expandir uma base de dados em que eu tenho artigos de revistas brasileiras sobre Brasil colonial. Então, é uma pesquisa bastante quantitativa e eu foquei nesse período, na catalogação das referências bibliográficas desses artigos. Vou falar daqui a pouco da metodologia sobre a minha escolha, do meu recorte, dessas revistas, mas já adianto que era uma tentativa de mapear as matrizes teórico-metodológicas a partir das referências bibliográficas. Então, ver quais os tipos de teorias, quais os tipos de ideias, a história cultural, a história social, a história econômica, quais as temáticas que estão sendo mais abordadas, quais os autores que estão sendo mais citados, para tentar, enfim, mapear como está a historiografia do Brasil colonial nesse início do século XXI. Então, temos aqui nessa tabela o escopo, do meu trabalho. Ao início do projeto, a ideia era fazer essa catalogação de 15 revistas, as 15 revistas Qualis A1 do CAPES, do quadriênio de 2017-2020, com 565 artigos. Por conta, das contingências de tempo, só foi possível fazer 12 revistas e 352 artigos. Então, fiquei ali entre a Afroásia e a revista de História. Por fim, na metodologia, é uma construção de uma base de dados, então teve todo esse trabalho técnico, de Ctrl+C, Ctrl+V, de colocar os dados, selecionar os dados e as suas categorias. Também tivemos uma revisão bibliográfica bem extensiva, voltada para a ideia de como construir uma base de dados em história, como fazer essa visualização de dados históricos de forma alternativa. Então, também teve esse trabalho de revisão bibliográfica. E, por fim, como eu falei, chegamos em 352 artigos de 12 revistas. Após essa conclusão do PROIC, pretendo terminar o restante das revistas também. Quanto aos resultados, conseguimos compilar 11.979 referências bibliográficas, coletamos as informações sobre a autoria do artigo, título, revista, autoria da referência bibliográfica, título, ano da publicação, tipologia do texto, sexo e nacionalidade. Relembrando que, como continuidade de uma pesquisa anterior, o meu foco maior na parte analítica se volta para a ideia de sexo, gênero e a disparidade de produção na academia brasileira. Também conseguimos compilar 284 autores dessas referências bibliográficas, então uma diversidade bastante grande. Temos aqui nesse primeiro gráfico a divisão de artigos totais por sexo. Temos 5 categorias para aqueles 352 artigos. Primeira categoria, pesquisadores homens. Segundo, coautoria entre pesquisadores homens. Terceira, coautoria mista, então entre pesquisadores homens e mulheres. Quarta, pesquisadoras mulheres. Quinta, coautoria entre pesquisadoras mulheres. Então, nós temos aqui um campo relativamente nivelado, com 53% de autorias masculinas. Temos ali 33% de autorias femininas, o restante coautoria. Importante ressaltar também que essa ideia binária que foi utilizada para a catalogação, ela vem justamente da natureza dos dados que nós estamos analisando. Sabemos muito bem que tem uma discussão muito grande sobre a aplicação da ideia binária de sexo e de gênero, mas por conta da natureza dos dados e do que estava disponível, tivemos que utilizar essas categorias. No gráfico 2, temos aqui a divisão de referências por sexo, então, com aquelas mesmas 5 categorias, só que com resultados bem díspares. Nós temos aqui já um desnível muito maior, com 67% das autorias de referência sendo de pesquisadores homens, somente 26% de pesquisadoras mulheres. Por fim, temos aqui esse gráfico com 50 pesquisadores mais referenciados. E como conclusão, nós trazemos que esse abastecimento da base de dados é uma tentativa de disponibilizar subsídios para futuras pesquisas, explorando o atual estado da historiografia sobre o Brasil colonial, tanto em suas bases teórico-metodológicas, quanto nas condições de produção dos pesquisadores e as diferenciações de gênero. Muito obrigada por acompanhar a minha pesquisa, espero que tenham se interessado e até mais.